Sejam muito bem-vindas ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu e Roberta, a gente tem o propósito de ajudar você na sua transformação pessoal ou profissional. Aqui no Tenho Tanto para Falar, a gente traz diversos assuntos que são essenciais para a sua transformação. Pega seu chá, seu café, sua água e vem comigo. Hoje, o papo é sobre um tema que eu aposto que você, eu, Natália, todo mundo já passou ou está passando, que é o perfeccionismo. Como que a gente lida com o perfeccionismo? Por que que a gente é tão cobrada para não errar, para ser perfeita? Hoje eu tenho aqui Natália, uma super psicanalista, que vai conversar com a gente sobre perfeccionismo. Mas antes, vamos saber quem é Natália. Natália, diz para mim, quem é Natália? Como você se define? Quando você se olha no espelho, quem é a Natália? Então, Cris, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E, primeiro de tudo, eu gosto de dizer que eu não me defino, porque ao longo do tempo eu aprendi que a gente está em constante mudança, em constante evolução. Então, se definir, se colocar em uma caixinha, talvez seja muito pouco ou pequeno. Então, eu gosto de, talvez, usar a palavra definir de uma outra forma, dizer que eu agora me identifico como uma pessoa que tem uma personalidade, apesar de mais introspectiva, observadora, boa ouvinte, mas que se permite a ser cheia de vida, cheia de contradições e divertida, questionadora, apesar dessa personalidade mais introspectiva. Isso a nível pessoal, né? A nível profissional, isso também se expressa bastante, porque já me reinventei de várias formas, já passei por vários caminhos profissionais. Hoje eu estou na psicanálise, que eu acho que é o caminho que eu mais me encontrei de todos eles, mas eu já fui modelo. A minha primeira Gente, ela tem formação... 1,80 m, tá? Que vocês não sabem, mas ela é, ó... Eu sempre ia até numa cadeira maior para ficar do meu tamanho. Não dá para ver, mas é uma grandinha. Então, fui modelo pela primeiro tempinho ali, uns 2 aninhos que eu trabalhei na Elite. Depois, eu fiz a minha primeira formação de serviço social, que eu não atuei, mas eu sou apaixonada. Foi uma faculdade assim que me mudou enquanto pessoa, mudou meu jeito de ver a vida e que me fez um pouco seguir pelo caminho e me apaixonar também pela psicanálise, porque nesse movimento do entender o macro, entender a sociedade, eu fui me interessando para entender o micro, como é que aquilo funcionava individualmente, como é que aquilo afetava a gente individualmente. Então, o caminho foi assim, de reinvenção, de mudanças, então acho que por isso eu não me definir tanto e entender que as coisas mudam e eu estou em evolução constante. E que tudo bem mudar, né? É Tudo bem. muito bom isso. Eu adorei não definir. Porque a gente sempre fala, eu me defino isso. Não, a gente não se define. Hoje eu estou, hoje eu posso estar, também amanhã eu posso mudar de opinião. Adorei, Natália. Hoje eu me identifico com isso. E eu gostei muito desse seu percurso, porque você fez serviço social, né? O serviço social é como se você tivesse com uma macro lente, né? Olhando a sociedade assim, como que ela funciona. E depois você olha pelos olhos do indivíduo, né? Sim. Como que o indivíduo vê essa sociedade, né? E como que um e outro eles são influenciados, porque a gente influencia o meio, o conjunto de micro, né, de indivíduos vai influenciar o meio, e o meio, a gente sabe que super influencia a gente. Não tem como dissociar uma Não tem coisa da outra como. e pensar um sem o outro, né? Não. Um influencia o outro e é assim que funciona. E isso, agora, trazendo um pouco aqui para o nosso tema, por que também eu escolhi esse tema, né, Nath? É importante a gente falar que aqui no Hub, como a gente trabalha muito, né, com a transformação das mulheres, o empoderamento das mulheres, a gente vê o perfeccionismo, o não errar, o querer estar sempre pronta para começar qualquer coisa, é muito padrão entre as mulheres.
A gente tem esse padrão. E por isso que quando a gente conversou pela primeira vez, você perguntou, Cris, mas qual linha que você quer que eu leve, né, da psicanálise, isso tudo? E a gente chegou nesse ponto, porque é um ponto onde as nossas mentoradas aqui, elas tratam. Né? Então, eu sempre falo que o nosso método ele tem duas partes, né? Uma é o interno, é você se conhecer, é você trabalhar suas habilidades, é você verificar seus sonhos. Até aí tudo bem, a gente é super pró nisso. As mulheres, para olhar para dentro, a gente super tem essa força. Mas quando a gente olha para fora e quer se colocar, parece que a gente trava. E eu acho que essa visão da sociedade com o indivíduo é muito importante nesse perfeccionismo, né? Porque como que a sociedade moldou para a gente estar assim e como que a gente responde a isso, né? Ou para mudar, ou a gente não consegue e acaba ficando. Então, a minha pergunta é, por que o perfeccionismo atinge tanto o nosso dia a dia? Você falasse um pouquinho disso. Então, vamos lá nessa visão do macro e do micro, né? A gente tem e está acostumado com a ideia de que o perfeccionismo é um traço de personalidade, né? Que é aquela pessoa que busca... As virginianas. Exato. Você fala isso, né? É um traço da personalidade de quem está ali buscando a excelência, de quem está sempre tentando não cometer os erros. Só que, na visão da psicanálise, isso é um pouco diferente. Isso não é apenas um traço da personalidade, é uma defesa. É uma defesa de quem tem ali uma ansiedade, de uma insegurança, de um medo de não ser amado, de não ser adequado em alguma situação, ou de não ser amado por alguém ou por um grupo. Então, esse mecanismo, né, do perfeccionismo funciona como uma defesa desses sentimentos de insegurança interna. Então, na psicanálise é mais por esse caminho, né? A gente usa esse perfeccionismo como uma forma de não errar, para ter uma imagem perfeita, para ser aceito, para ser amado. E aí, isso a gente tem que pensar, né, de como é que a gente vai, como a gente elaborou isso para poder desconstruir isso. E você, dentro do seu universo, né? Isso é mais presente nas mulheres? Sim, porque pensando, né, como é que a gente, desde criança, é socializado de formas diferentes, né? Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade onde a socialização de meninas e meninos tem ali algumas diferenças, né? Então, por mais que os homens também tenham todas as inseguranças, né? Porque eles também querem ser amados, vistos... O pertencer é importante para o ser humano. Para todos para nós. todo mundo. Mas, de uma certa forma, a menina, ela tem sempre uma questão diferente do ser incentivada ao cuidado, à proteção, a menos ousadia, aquela perfeição da imagem, de que você pode chamar atenção, mas não pode chamar tanto, você tem que te falar, mas não pode ser ousada demais. Então, aquela autocrítica e aquela pressão social nas mulheres é mais alta. E isso afeta a nossa autoimagem. Não tem como achar que as meninas que estão ali pequenas, em formação, assistindo tudo isso, não vão sofrer alguma consequência de autocrítica, de autoimagem, que acaba, no futuro, tendo consequências, né? Tanto que a síndrome da impostora afeta 70% mulheres. Porque essa pressão social da imagem, da perfeição, de desenvolver vários papéis, do cuidado e etc., é uma pressão maior nas mulheres. E é engraçado que, ao longo da nossa jornada enquanto mulher, a gente vai tendo essa pressão em diversos momentos, né? Então, a gente é nova, então a gente tem que sentar direito, tem que falar direito, tem que ser educada, tem que ser boa aluna, tem que isso, a gente tem essa pressão. Aí depois a gente casa. Ainda existe a pressão de ser boa esposa, independente se você vai trabalhar, se você escolheu ser dona de casa, se você escolheu trabalhar, mas tem a pressão de que você tem que cuidar bem da casa. Ninguém tem qual papel você tiver, você tem que desenvolver ele bem, mesmo que sejam 2, 3, 4, 5. Não, e perfeito, né? Então, assim,
a casa, se você vem aqui em casa, né? Aqui moram 3 pessoas. Uhum. Ninguém pergunta para os outros 2 seres que moram comigo por que que a casa está desarmada. Né, se a gente já sente que assim, pô, a casa está desarmada, tem que arrumar, não sei o quê. Então a gente se cobra isso. Quando você é mãe, isso tem cresce muito, né? Porque além de você querer fazer tudo bem, você ainda tem uma pressão da maternidade, Uhum. né? E vem carregado de culpa, né? Porque se você não está desenvolvendo bem 5, 6 papéis, é uma questão individual, né? Porque você não está conseguindo, porque você errou, porque você fez isso. E sempre os outros conseguem e você não. Essa é a ideia, né? O filho dos outros sempre dorme a noite inteira. Parece assim. Eu falava, gente, não é possível, será que só o meu filho que não dorme à noite e eu estou aqui desesperada, devendo sono, porque assim, eu falo que até hoje eu tenho uma conta assim, entendeu? De sono que eu preciso receber, gente, porque eu doei muito sono. Então, a gente vai tendo pressão, né, ao longo da vida. E quando a gente chega ali, que é mais ou menos as mulheres daqui do Hub, aos 40 anos, que tem aquela grande virada nossa, das mulheres querendo se reinventar, já realizaram muitas coisas que realizou, e agora sim, peraí, para onde que eu vou? Entre aspas, na segunda metade da minha vida, né? Porque no 40 é como se você estivesse chegando lá no cume da... Pelo menos esse foi o que eu senti. Como se você estivesse chegando no cume da montanha e você olha para o horizonte e fala, agora para onde que eu vou? Né? Eu já realizei, já fiz o meu papel, mas o que eu quero fazer? E é nesse momento que as mulheres chegam aqui, querendo realizar seus sonhos, querendo colocar suas ideias no mundo, seus projetos. Na verdade, Nath, como é que o perfeccionismo ele impulsiona a gente, né, a essas mulheres que me procuram, para realizar os seus sonhos, os seus projetos, ou se ele só prejudica ou ele também ajuda? Uhum. Eu acho que ele mais prejudica do que ajuda, porque esse perfeccionismo ele está sempre carregado de muita insegurança, de muita crítica interna, de muita autocobrança. Então ele pode gerar muita ansiedade e várias outras coisas, não só a ansiedade, né? Pode gerar uma procrastinação, porque ao mesmo tempo que a gente está ali querendo tirar algo do papel, quando a gente vai tirar uma ideia, desenvolver um projeto, fazer alguma coisa, a gente está exposto ao erro, A gente está exposto à vulnerável. falha, a gente está vulnerável. Então, se eu não tiro aquela ideia do papel, se eu não faço, se eu não desenvolvo, eu não erro. Então, fica ali naquela coisa, eu estou me cobrando, tenho uma cobrança interna, mas ao mesmo tempo a minha autoimagem está preservada, porque se eu não tirei aquilo do papel, eu não falhei, eu não errei, eu não me expus ao erro. Então, tem essa questão, né? A gente pode desenvolver uma necessidade muito grande de controle das situações, a gente pode criticar muitas coisas, porque também é aquela questão do eu não errar, não falhar, e o outro também não pode errar, não pode falhar. Então, acho que isso vai mais para uma questão de dificultar o nosso dia a dia do que facilitar. Isso pode gerar muita ansiedade, muito estresse e dificuldade de relacionamento, né? Não só pessoal, como profissional. Então, uma baixa estima, né? Também a longo prazo, porque a gente está se criticando constantemente. E a gente não vai ser perfeito, né? Não tem como. É buscar uma coisa. Até porque quem é perfeito? Quem que é perfeito? Isso foi alguém disse alguma coisa que ser perfeito é, né? É uma imagem criada, né? Não existe. Como é que você vai buscar uma perfeição? Isso é inatingível. Imagina a carga de estresse que isso vai gerar no seu dia a dia. Não tem como buscar uma coisa que não existe. Então, baixa estima, autocrítica, e a níveis, né, mais graves, pode gerar dificuldade de relacionamentos, depressões, e etc. Então, acho que o caminho vai mais em questionar o perfeccionismo, né? Ele pode nos ajudar em alguma questão de incentivar, né, tentar buscar sempre coisas novas, diferentes, formas de executar coisas que a gente quer, mas tem sempre que questionar essa parte. Mas aí eu venho aqui fazer uma pergunta, nem está aqui no nosso guião, hein? Mas é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, você fala, a gente tem que questionar, né, o nosso perfeccionismo. Só que muitas vezes a gente não nota, né? A gente se engana, né?
A gente se engana, porque, por exemplo, o que eu ouço mais aqui é o seguinte: não, Cris, mas o meu projeto ainda não tem logotipo, Uhum. ainda não tem site, então ainda não está pronto. Ah, eu preciso fazer mais uns 3 cursos. Então, na verdade, existe uma capa ou uma narrativa que as próprias pessoas, que nós seres humanos, contamos para gente, Uhum. que a gente não está agindo por algum motivo. Sempre tem um motivo, Sempre, sempre tem um sempre vai motivo ter. aparente. Agora, como que eu, Cristiane, mortal, que não entendo nada de psicanálise, vou conseguir identificar e vou conseguir fazer esse questionamento? Peraí, eu não estou andando por isso mesmo? Uhum. Sabe? A Existe gente alguma tá coisa sem ser terapia? A gente está sempre acostumado a estar ali, um exemplo, né? Do rodar os pratinhos, né? Uhum. E tá com 5 ou 6 pratinhos rodando ao mesmo tempo e tentando sair, desenvolver projetos e fazer coisas e tudo. Formas de identificar isso. Às vezes os pratinhos vão cair. Não tem como a gente lidar com tudo ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que se questionar em vários movimentos da vida também no perfeccionismo, né? Claro, ok, é, é assustador, talvez, ter que lidar com a questão de que a gente não é perfeito. Porque talvez seja assustador lidar com a questão de que ninguém é. Os meus pais não são, a sociedade não é. E a gente se entender enquanto um ser humano falho parece óbvio, mas é muito difícil. É um movimento muito difícil de aceitar para todo mundo. Então, acho que é mais o perder o medo de olhar para dentro e olhar essas questões como eu vou dizer, uma questão de aceitação da realidade, Com né? amor, com autocompaixão, Com com... compaixão, com realidade. E parece óbvio, mas é difícil. É, tanto que você vê que aquele livro da Brené Brown, o TED dela, que é... Ai, qual é o nome? A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. É tão... as pessoas consomem tanto, né? Porque realmente, você falar de imperfeição, uma coisa é você ali no espelho, você falar, pô, né, fiz merda, não fui perfeita, não foi legal, a gente é muito, pelo menos eu sou muito dura comigo, Uhum. é uma coisa que eu trabalho constantemente, porque eu sou muito dura comigo quando eu erro, e sou daquela que fica remoendo, mas trabalho isso bastante. É, mas você aceitar realmente que você não é perfeito, que seu filho não é perfeito, né? E que seus pais não são perfeitos, que são as pessoas Uhum. que, pelo menos, a gente sempre tem assim como para... realmente não é Não fácil. é fácil, mas imagina você tendo uma conversa com a sua amiga, digamos, né? E a sua amiga cometeu um erro. E você vai dizer para ela, poxa, tá tudo bem, isso acontece, nossa, você fez isso e isso bem, mas uma coisa falhou, acontece. Você vai ter um olhar diferente olhando aquilo para tua amiga, digamos, e dando a sua opinião para ela. Mas quando você for olhar no espelho, né, essa aceitação é muito mais difícil, porque para você não. Você não pode aceitar esse erro em você mesmo, né? E é muito difícil. Parece fácil, mas é muito difícil essa compreensão, né? Essa aceitação de que não existe a perfeição. E você já pegou caso de pessoas que descobriram que o problema era o perfeccionismo? Como que é, assim, os seus pacientes, pacientes que a gente chama? Pode ser paciente, Clientes. cliente, Quando eles se deparam com isso, que na verdade, é uma insegurança. é um processo de amadurecimento lindo de ver. E que eu acho que, de certa forma, todos nós passamos na terapia. Uns vão passar de uma forma mais para o lado profissional, outros mais para o lado pessoal, mas todo mundo passa por esse processo na terapia, onde a gente dá aquela desmontada e fala: Meu Deus, não era nada do que eu imaginava, eu tenho defeito, eu sou assim, eu sou assado. Isso acontece com todo mundo, é um processo de amadurecimento e é lindo de ver, porque depois disso depois que a gente dá aquela desmontada e descobre que a gente não é perfeito, que os pais não são perfeitos, que a vida não é perfeita, a gente consegue, dali, desse ponto, construir o que a gente quiser para a gente ficar livre.
Eu sou livre para não ser perfeita. Olha que maravilhoso. Então eu posso fazer o que eu quero? Posso. Isso é incrível. Esse processo é lindo de ver. Ai, gente, eu já fiquei assim. Será que algum dia eu vou chegar nesse momento? Me desconstruir e falar assim, Claro que não é fácil, né? Por mais que a gente passe por esse processo, tenha esse entendimento, ao longo da vida a gente vai dar nossas escorregadas, vai dar um passo para porque a frente, gente não é perfeito. dá dois para frente, às vezes dá um para trás e repensa e alguma coisa muda e depois tem que questionar de novo. Mas é lindo. Mas a vida é movimento, né? A vida é isso, e nós somos cíclicos, né? Só. Então, também hoje eu vou desmontar uma parte minha, descobrir e estou construindo. Beleza, essa está sendo construída, mas tem outra que eu também vou ter que, daqui a pouco, dar uma olhada de novo e questionar, né? Ou seja, a gente nunca vai parar nesse processo, né? E a gente tem que sempre pensar, tipo, aí tem gente que se sente desmotivado, né? Ai, mas isso nunca vai acabar, vou estar sempre tendo que aprender. Mas sempre que a gente chegou em um patamar, a gente nunca volta do zero. Tudo que a gente for mudar, a gente já está a partir dali, do que a gente já aprendeu. Então, o negócio é super cima. Na verdade, assim, a gente, quando sobe o nível de consciência em relação a nós mesmos, né? A gente não consegue mais viver, né? Então a gente já entendeu os gatilhos, beleza? Já sabe lidar com aquilo, e tem as próprias estratégias, às vezes, né? Para não dar aquela volta, por mais que a gente saiba que um dia ou outro a gente vai voltar, mas a gente vai andando sempre à frente, né? Sempre pra frente, né? É o conhecimento, né? Tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento, você nunca parte do zero, você nunca volta. Então, eu não lembro mais o que eu aprendi no 8º ano. Mas, assim, se eu sentar para estudar uma química, eu vou ter aquela base ali. Já tem a base. Já tem a base e a gente vai andando. Eu acho que com autoconhecimento É por aí também. é mais ou menos isso. A gente já tem algo construído, né? E o legal é pensar, né? Eu estava falando, em outros caminhos sem a terapia. A gente está acostumado a achar no perfeccionismo também, né? Que a gente tem que fazer as coisas sozinho, que a gente tem que dar conta de tudo. Mas as coisas não precisam ser assim. A gente, desde criancinha, né? Nosso desenvolvimento, tudo que a gente faz, a gente precisa do outro. É tudo coletivo. Então, por que a gente tem essa ideia de que para evoluir, para fazer as coisas, para aprender, a gente tem que fazer sozinho? As coisas também podem ser coletivas. Às vezes a gente precisa de ajuda, sim. Às vezes ajuda profissional, mas às vezes é participar de um grupo, ter perto da gente exemplos de pessoas que gostam de coisas parecidas ou fazem o que a gente tem vontade de fazer. Buscar exemplos de pessoas na comunidade, de mulheres, de mentoras. E tudo isso ajuda, né? Porque o caminho, eu costumo falar, né? A gente tem um caminho ali que é só nosso, que é individual e que a gente tem que tomar decisões e tem que seguir por ele. Mas ninguém disse que a gente tem que fazer esse caminho solitário ou sozinho. A gente pode sim ter ajuda. E foi legal que você trouxe isso. Você falou do sozinha, do grupo de apoio, que isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Né? A gente precisa ter um grupo de apoio, que pode ser profissional, tem a terapia que a gente tem, quem gosta de fazer, qualquer tipo de terapia, de autoconhecimento, mas também tem aqueles grupos que nutrem a gente, Sim. né? Que é a nossa rede de apoio, que a gente chama, e que às vezes é muito importante para a gente poder caminhar. Estava vendo um post, agora rede social total, estava lá, eu lá no meu feed. Parou um vídeo falando o seguinte: você já viu nos desenhos da Disney, por exemplo, nas princesas? As princesas não têm amigas. As personagens mulheres não têm amigas. Se você pegar personagem homem, o Buzz tem o Buzz e esqueci lá do Toy Eu me Story. lembro. Mas tem os dois. O Tom tem o Jerry. Se você olhar, o Mickey tem o Pluto. Então, assim, todos têm uma duplinha, tem um grupo, tem um par. Se você olhar as personagens mulheres,
Elas estão sempre sozinhas, resolvendo os BOs da vida dela. Resolvendo o BO e achando que vão ser salvas de alguma forma, Vão ser né? salvas por alguém, no caso da Disney, é sempre por um príncipe, mas assim, na verdade está falando que vai ser salvo, né? Sim. Por alguém. Então, assim, a gente, não sei, sem pesquisa aqui, mas o que me veio na cabeça é o seguinte: nós mulheres, a gente tem essa sensação de guerreira, né? De ser a pessoa que vai resolver tudo sozinha. Uhum. A posição de cuidado, né, tem muito ligado a isso, né? Você tem que desenvolver esse papel, e esse papel tem que ser, na maior parte, quando você vê quem está desenvolvendo esse papel do cuidado, é sozinho. Exatamente, sozinha. Minha mãe ficou 2 anos com meu pai, né? Que meu pai ficou doente, 2 anos nesse papel de cuidadora. E era ela, né? Infelizmente, é um caminho onde fica essa imagem do solitário. E ao mesmo tempo, Natália, eu acho muito louco isso, mas a gente quer desapegar disso, desse controle, né? Porque será que isso também é uma forma da gente se sentir amada? De se sentir útil, de se sentir amada. Sim. Porque eu não sei, eu acho que foi em outro podcast, não sei se foi na gestão do tempo, né? Que eu fiz aqui com a Cris, que ela me trouxe uma frase que foi assim: o único local que a mulher, aí, na nossa história, né, ancestral, o único lugar que a mulher realmente era CEO, falando agora, né, que mulher não pode ser CEO, enfim, mas o único lugar que a mulher era realmente CEO, que era gerente, que era importante na sociedade, era dentro de casa. Ao cuidar, ao estar dentro de casa, né? Até que ponto que a gente também não consegue soltar isso? Que a gente tem isso tatuado. Mas é onde, durante anos, conseguimos desenvolver a nossa segurança, né? Então, a base da segurança ficou ali. E fora dali existiu a base da insegurança, né? Até desconstruir isso. Não é um processo fácil, né? É demorado. Ou seja, quando a gente sai daquela porta ali, a insegurança está ali. Oi, tudo bem? Bem junto. Então, aquela posição ali, né, de dentro de casa, onde você desenvolveu toda aquela segurança a nível pessoal, está ali construída. E o nível profissional, que a mulher agora está indo para o mercado de trabalho. Não tem como a gente achar. Não sei se você já viu aquela série Ruptura. Não vi. É onde colocam um chip na cabeça das pessoas e as pessoas vão para o trabalho, e a partir do momento que elas entram na porta do trabalho, tudo o que ela é esquecido. E só existe a personalidade pessoa enquanto ela está ali dentro. E aí, depois que ela sai do trabalho, tudo aquilo que está no trabalho é esquecido e só existe a personalidade do lado de fora. A gente tem um pouco essa ilusão de que dá para fazer isso. Tem, porque antigamente era assim: deixe seus problemas do trabalho para para fora, né? Mas isso não existe. Não. Eu não vou, enquanto uma personalidade, para fora da minha casa e eu dentro sou outra personalidade. Eu vou trabalhar com o que eu sou, com as minhas questões internas. Então, se ali eu não construir uma segurança para desenvolver aquele trabalho, aquilo ali está comigo. A insegurança interna está ali. Não tem como eu deslocar uma coisa da outra e fazer a ruptura. De falar assim: então tá, essa Cris não vai trabalhar agora, vai só a outra. E aí, por mais que a mulher tenha conseguido desenvolver ali um papel legal, virou uma CEO, ou tem uma posição de sucesso no trabalho, aquela imagem interna está ali dentro. Então, ficou uma coisa dissociada da outra. E como é que ela lida com aquilo? Então, como que a minha imagem interna é de insegurança e eu consegui tudo isso aqui? Aí no final você acha uma farsa, né? Sim. Que aí dá aquela sensação que você fala assim: será que eu sou tudo isso mesmo? Porque por dentro eu tô um caco, Exato. né? Assim, eu sou um mosaico de sentimentos e do lado de fora eu consegui tudo, mas como? Fica aquela imagem dissonante uma imagem da outra. Por isso que tem tanto a síndrome da impostora em mulheres, né? Isso, eu não sei se você viu a entrevista da Oprah com a Viola Davis. Vi alguns pedaços.
ela tem um trecho que ela fala isso, né? Ela fala, eu fui construindo tudo, ela sabia onde que ela queria chegar, por tudo que ela passou, e ela foi indo e ela chegou. E ela falou, beleza, quando eu chegar ali onde eu estou construindo tudo, eu vou ser uma pessoa feliz. Uhum. Ela chegou. E a felicidade não veio na mala. Não veio junto com o Oscar, dentro do... Uhum. Né? E foi a hora que ela se questionou. Ela falou assim, ué, mas me disseram, né? Que se eu atingisse esse sucesso, se eu conseguisse ultrapassar todas as barreiras, porque ela ainda tem um marcador importante, que é o, né, que é mais difícil, que além de ser mulher, é É uma negra, mulher negra. nos Estados Unidos, que também não é fácil. E ela chegou ali e ela falou, ué, gente, mas me disseram que aí ia estar tudo feliz. Mas a imagem, né, que venderam é que a imagem externa está ali, o sucesso está ali. Mas e o que ela está sentindo? E a imagem interna que Porque ela ela ainda é construiu? aquela garota que sofreu todos aqueles abusos lá atrás. Aquilo tudo está dentro dela. E agora ela é aquela mulher que onde ela passa, todo mundo... E aí? Cadê? Quem na verdade eu sou? Uhum. E muitas vezes, eu pelo menos já passei por isso, né? Antes de eu fazer minha transição para ser mentora, eu trabalhei 20 anos como executiva. E sempre foi meu sonho, Natália. Eu realizei meu sonho de ser executiva de multinacional, de grande empresa. Meu sonho era fazer, para quem é brasileiro sabe, fazer a ponte aérea, Rio-São Paulo, só para fazer umas reuniões, porque na época não era online, né? Então eu ia para lá, me achava o máximo. Consegui realizar. Uhum. Legal. Mas eu me questionava isso. Tudo bem, eu sou essa pessoa, tinha um cargo bacana, as pessoas me consideravam, mas quem eu sou? Né? Chega uma hora que você fala assim, mas tem algo aqui dentro que eu preciso conhecer. É um emaranhado de coisa, né? Sim, que não tem como a gente separar a Não, 100% as minhas questões pessoais internas do que eu desenvolvo no meu trabalho. Eu não separo tanto assim uma coisa da outra, por mais que a gente ache que faça. mas a gente não faz, né? Gente, olha só, não adianta. A gente acha que está fazendo um papel maravilhoso, atriz da Globo, total, mas por dentro não é nada disso. A conta vem, né, Natália? A conta vem, uma hora a conta vem. Vem ansiedade, vem compulsão, vem um monte de sintoma emocional e físico, né? É por isso que a gente vê tanto burnout aí, né? Sim. E as Burnout, mulheres também. depressão, ansiedade, crise do pânico, o corpo fala. A conta chega de alguma forma. A minha chegou com operação na lombar, amiga. Olha, Provavelmente estava carregando o mundo nas minhas costas e por isso que a lombar estava carregando muito peso na Cris. muitos pratos que eu estava carregando. Estava equilibrando todos. A lombar falou assim, filhinha, alguma coisa você tem que fazer. Algum pratinho vai ter que cair. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E engraçado, né? Porque foi exatamente o momento que eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu não sou trabalhada no autoconhecimento, Natália. Tem 8 anos só, tá? É muito pouco tempo. Né? Eu tenho 48. Só 8 que eu comecei a vasculhar quem é a Cristiane, que até então não. E foi por causa da cirurgia. Mas olha que maravilhoso. Entrou no processo de Entrei, autoconhecimento. entrei, gente. Olhei para aquele hole ali, para aquele buraco ali, um mosaico que eu falava, gente, para onde que eu vou? E cada vez que você entra, você vai querendo conhecer mais. Para mim, o autoconhecimento, eu comparo muito com o conhecimento, com a educação, porque eu acho que, assim, quanto mais você conhece, mais você acha que é pouco, né? E você precisa conhecer mais. Sim. E a gente, trabalhando hoje, eu tenho terapia, entendeu? E aí, eu queria saber de você como que a gente pode... Eu sei que superar, a gente não supera, né, o perfeccionismo, não sei. Mas como que a gente pode olhar para ele, né, e falar assim, perfeccionismo, eu sei que é você que está aqui agindo, mas eu preciso desenhar minha vida, a vida que eu quero. Uhum. É o que a gente estava conversando sobre esse olhar da aceitação, né? É o começar por tentar olhar isso
e entender que realmente não existe, né? Que eu vou ter que questionar essa autocrítica e fazer um mergulho interno nos meus medos, entender quais eles são, de onde eles vêm. E enquanto eu passo por esse processo, né, com ajuda profissional ou não, pode ser mentoras, outras pessoas, grupos, mulheres, grupos de apoio, sua Psicanalista. comunidade, psicanálise, né? Existem várias formas de fazer isso, né? Mas buscando ajuda, buscando pessoas, que não precisa ser um caminho solitário, né? Essa forma de aceitação, de que não é vergonha errar. A gente não é ensinado a errar. E aceitar que não é uma vergonha errar, que tudo é um processo, que isso faz parte da vida. Ter talvez um olhar de mais compaixão consigo mesmo, como a gente tem um pouquinho mais com os outros. E entender que isso é um processo. Entender esse processo é muito interessante, né? E o entender os nossos medos e ter esse olhar para dentro é super importante. Quer dizer, mais uma vez, o autoconhecimento é o primeiro passo, É né? o Eu primeiro gosto passo. muito daquela frase que eu repito em todos os lugares, da professora Heloísa Helena. Ai, acho que me falaram o nome dela ontem. Mas enfim. Bom, da frase que é quanto mais dentro, mais fora. Uhum. Ou seja, quanto mais você se conhece, mais você consegue pôr as suas ideias fora, né? Então, assim, para todo mundo, gente, eu sempre falo, a gente precisa olhar para gente, a gente precisa parar e olhar para nossa vida, porque eu acho que hoje tem uma coisinha que está mais complicada, que são as redes sociais. Então, não sei se está mais complicado, mas eu vejo isso como Um caminho a mais para distrair, né? exatamente, e para desbloquear, né? Porque, por exemplo, a gente falou aqui de sucesso, né? O sucesso das redes sociais estão ali pautados em algumas bases que às vezes não é sucesso para mim, que tudo bem se for para alguém, mas para mim não é sucesso, entendeu? Eu não estou nem falando do exibicionismo que muita gente coloca, mas também tem um minimalismo muito minimalista. Não sei, o meu talvez seja um pouquinho de cada coisa, né? A minha ideia de sucesso, a ideia de que também performance, né? Eu acho que hoje essa tal da performance também é uma prisão, colocaram a gente numa prisão, que aí você tem que fazer tudo, né? Você acorda enquanto os outros dormem, aí você faz o exercício, aí você cuida de todos os filhos, né? Tem que estar presente em todos os filhos, aí você tem que ser boa, profissional. Então, assim, aí acaba que também a performance tá te dando um grau de ansiedade Muita ansiedade. muito Acho que grande. todos esses movimentos, a gente tem sempre que se questionar. Ah, não sei o que, é bom, é bom, é bom. É bom para quem? É Para bom para que mim? tipo de pessoa? É Exatamente. bom para mim? Isso faz sentido para mim? Porque se não fizer sentido para mim, por que eu estou desenvolvendo isso? Exatamente, porque eu acho assim, claro, existem coisas que a ciência, né, provou e tem a ciência nisso tudo, mas assim, eu acho que tudo é um equilíbrio. É a gente Claro. tentar ver o que faz sentido para gente. Uhum. E a gente só vai saber isso testando e errando, né? Sim. Porque senão a gente não tem como. A gente lê os livros lá, todos os passos, mas na hora que você vai aplicar na sua vida. Gente, está tudo bem errado, né? Todo mundo erra, todo mundo em processo de aprendizagem erra, e na vida é assim. E eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para evoluir, senão a gente não precisaria estar aqui com todas essas questões, todos esses problemas, né? É verdade. Nath, você trouxe coisas aqui, nosso tempo está terminando. Já? Passou rápido. Não falei que passa rápido? Falei. Mas você trouxe aqui, eu acho que alguns conceitos muito legais, né? O primeiro que foi esse não se definir, né? Então, por exemplo, a gente passa a vida inteira que a gente se define pelo crachá e a gente não se questiona quem é realmente a Natália, quem é a Cris, quem é a Cris? Eu sou uma mulher, mas eu sou o quê, né? Mulher também não é a minha definição, né? Então, isso foi uma coisa que, para mim, virou chave agora, para mim.
Outra coisa que você trouxe é que o perfeccionismo não é uma característica da pessoa. Porque muitas vezes eu me cobrei, olha que coisa louca, que eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu não sou em termos perfeccionista que eu estou falando, em termos daquelas características que tudo tem que estar milimetricamente feito. Esse perfeccionismo, eu não sou, e sempre me critiquei. Falava, poxa, às vezes eu deixo passar as coisas, porque eu sou uma pessoa muito mais de big picture do que... Detalhista diferente de perfeccionista. Exato. Né? Aí, só que eu tenho esses outros traços do perfeccionismo, que é o da cobrança, de não errar, e de se eu entrei, o negócio tem que dar certo, porque eu não vou aceitar errar, não vou aceitar que não dê certo. E que isso é uma prisão, e que eu tento trabalhar isso há 8 anos, é o que eu estou tentando muito trabalhar em mim, né? E a autocompaixão, porque eu tenho um patrão dentro de mim que é uma coisa assim louca, né? Então eu vou desconstruindo. Então isso foi uma coisa muito legal. E você ter trazido a importância das pessoas. Nós somos seres sociais, né? Somos. A gente precisa um do outro. Só a gente trilha o nosso caminho, que não tem como alguém trilhar por nós. Essa parte é individual. Mas não quer dizer que é solitária. A gente pode sim. Eu posso estar com outra pessoa do lado, mesmo que o meu caminho seja esse. Segurando a mão. E é isso. Porque a minha sensação vai ser diferente, a minha vivência vai ser diferente. Por mais que eu esteja de mão dada com alguém no caminho de Santiago, aquele mesmo lugar, o que eu vou estar sentindo aqui, as pedras que eu vou pisar, a bolha que vai dar no meu pé, não vai ser isso. Aconteceu uma coisa comigo, se tiver um tempinho ainda... Não, vai, vem. Eu fiz a corrida do Tejo, né? Na semana passada, E assim, eu estava na corrida, eu não tive tanto tempo de treinar quanto eu gostaria, não pude me dedicar ali por conta da mudança e tudo. Mas, ok, fui na mesma, falei, vou largar o perfeccionismo de lado e vou me divertir, vou curtir, vou fazer de acordo com o que eu puder. E tava um calor. Tava muito, era aquele dia mais quente do universo. Calor. E geralmente o meu objetivo na corrida é eu não caminhar. É eu tentar fazer, independente do tempo, mas tentar fazer a corrida toda correndo. Não consegui. Chegou um momento ali que estava tão calor, e eu não tive o treino que eu gostaria, e eu comecei a andar. Aí eu já, né, comecei a caminhar e tal, não vou mais conseguir, não vou mais conseguir, o gás foi embora, eu comecei a andar. Fiz do nada, apareceu um senhor que estava na corrida, ele me pegou pela mão, ele olhou para mim e falou, vamos, vamos. Ai, ainda teve um condicionado, É sério, ele olhou para mim, eu nunca vi esse senhor, ele me segurou na mão e falou, vamos, 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 não para não. Vamos até o 8º, e lá no 8º, a gente decide. a gente decide o que vai fazer. Se você quiser, você continua, mas até o 8º a gente vai. E correu, segurou a minha mão comigo. Vamos lá, esse ritmo tá bom? Vamos lá, vamos lá. E aí, quando chegou o ponto de hidratação, a gente acabou se perdendo ali no caminho, ele seguiu por um lado, eu segui para o outro. Mas assim, a corrida só eu podia terminar. Mas ele segurou a minha mão e me fez continuar, me ajudou. Gente, olha que coisa linda. Esses são os anjos sem asas que aparecem na nossa vida, né? Foi, assim, de uma experiência maravilhosa. Que o esporte também traz muitas coisas dessas maravilhosas, né? Traz muita coisa positiva no ser humano, né? Mas a caminhada, a corrida, só eu podia terminar, mas eu tive ajuda. O senhor pegou na minha mão e me incentivou e eu fui. Por mais que eu já estivesse ali sem gás, ele renovou minha energia e eu continuei. Porque ele também apagou um pouco a voz que estava na sua cabeça, né? Porque você várias vezes aqui falou assim, porque eu não tinha treinado, e isso devia estar na sua cabeça. Eu não vou conseguir, tá calor demais, eu não me dediquei, eu não treinei o suficiente. A culpa é minha, né? A culpa é minha, porque eu não treinei. Mas depois foi boa. E foram quantos quilômetros? Correndo, foram 10. Poxa, e ele te levou até o 8º, aí depois os outros 2 você foi ali perto do 7º que deu esse desânimo, ele seguiu comigo até o 8º, e foi aquele gás que ele falou, né? Até o 8º, lá você decide. E aí eu fui até o final e corri os 10 todos. Tá vendo, gente? Eu acho que às vezes a gente precisa também baixar a guarda para pedir ajuda.
né? Porque não pedir ajuda, você nessa hora nem pediu, apareceu, o universo te deu. Aí já é que o universo estava te ouvindo. Mas a gente precisa, muitas vezes, pedir ajuda. E aceitar. E aceitar. Eu aceitar também não é fácil. Né? Eu podia ali naquela hora ficar acanhada, nem ser rude não, mas achar que ficar com vergonha, ai não sei o que, me acanhar e deixar passar. Mas não, ele Você segurou a sua bota, eu segurei, eu fui com ele. Boa. Vamos ver aquele senhor. Até, assim, eu não sei o nome dele, mas um beijo pro senhor, foi maravilhoso. Eu podia ter deixado ele passar, mas não, eu fui. E ele também, né? Aí dá vontade de saber assim, o que motivou o senhor a pegar você? Será que ele já passou por isso? E aí ele é muito legal, né? Ai, que história linda, né? Nossa, me marcou, assim. Nossa, ficou com o olho cheio de lágrimas. Nunca vou esquecer disso. Foi maravilhoso. Gente, então olha só, a gente tirou aqui um insight dessa conversa que é essa. Não vamos sozinhos, gente. Não precisa. Não precisa ir sozinho. Vai ter momentos que você quer, beleza, por escolha, vai. Mas, assim, é muito melhor a gente estar aqui conversando, trocando ideia, alguém poder dar um ânimo para gente. Que às vezes é isso, a gente precisa de um ânimo. E nessa como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber? Às vezes a gente também não precisa saber sozinho, às vezes alguém pode ajudar a identificar. E às vezes numa conversa, né? Você vê, no momento que às vezes nem é para isso. Numa troca. A gente consegue saber. É lindo, gente. A evolução é muito linda. Bom, a gente está terminando aqui. Nosso papo maravilhoso. Essa menina estava muito nervosa. Acostumada, a pessoa está acostumada a ouvir, não a falar. Pois é, eu estou aprendendo a ouvir mais, tá, Nath? Porque também eu sou muito faladeira. E eu estou aprendendo a falar. Então a gente faz um pacote. E eu queria que você falasse aqui pra gente se você tem algum livro, alguém que queira, né, melhorar essa sua parte de perfeccionismo, encontrar seus medos. Existe algum TED, algum vídeo, algum podcast? Tem um podcast que eu já assisti, já escutava há algum tempo, da Elora, que chama Eu Fiz o que Pude. Ela traz vários questionamentos sobre coisa do nosso cotidiano e do dia a dia mesmo, bem puxada nessa questão da autocrítica, do julgamento interno, e é muito gostoso porque ela traz isso de uma forma bem leve, bem do cotidiano, bem do dia a dia, mas sempre colocando em questão e questionando essa autocrítica, esse perfeccionismo. Ai, que legal! Esse eu não conheço, não. E tá no Spotify? Tá no Spotify, é Laura o nome dela. Ai, que bom, eu vou ouvir. Gostei. Deixando aqui só um recado, a nossa mentoria Destrave a Sua Vida. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever, para fazer a primeira sessão gratuita e para quem quiser seguir com a gente na mentoria para tirar o seu sonho do papel, é só entrar nesse link, tá? Nath, onde que as pessoas te encontram? No Instagram, que é o @Natália Ferreira Psicanálise. Podem lá dar uma olhadinha no meu trabalho, mandar DM. Lá tem também o link para o meu WhatsApp, para quem quiser agendar uma sessão. Quem está em Portugal, a Nath atende também presencial. E quem está no resto do mundo... Atendo online e adaptado aos fusos horários. A gente está 4 horas, tá, gente, do Brasil. Mas ela está sempre disponível. Sim. Nath, muito obrigada. Adorei você aqui na minha casa. Não tenho tanto para falar e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para quem estiver ouvindo a gente. Obrigada, Cris. Adorei. Foi ótimo. Até o próximo episódio. Até.